e a gente vai vir para Drag Queen. E para isso eu convido minha amiga, companheira de pesquisa. Ela é atriz, ela é drag queen, mascareira, ilustradora. Ela é Persephone Pepper. Bem-vinda! E ela vai falar sobre drag queen como máscara. Cadê você? Cadê ela? Ai, oi! Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Que tenho não sou o que você quer em mim. E eu menti pra vocês também que eu vou fazer uma performance de lip sync hoje. Já acabou. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Persephone Pepper. Vou até ajustar isso aqui, ó. Persephone.pepper que é o meu Instagram. Vocês podem lá me seguir já. Bom, deixa eu ajustar isso aqui. Meu nome de verdade é Giane Martins Speckert. Boa noite a todos que estão aqui assistindo. Eu ia agradecer. Eu tenho outra mentira que eu contei. É o tema dessa conversa. Na verdade, o meu tema de pesquisa não é drag queen como máscara, é algo um pouco mais complicado do que isso. Mas drag como máscara é um ponto pelo qual eu passo no meu pensamento. Outra mentira que eu contei pra vocês é tudo isso. Drag pode ser, talvez, interpretado como uma grande mentira, mas talvez o próprio gênero seja. Pense sobre isso. Bom, eu tenho um roteirinho que eu vou seguir, então eu vou olhar pra cá de vez em quando, mas eu vou seguir ele bem improvisadamente, mas de vez em quando eu vou estar olhando. Bom, a minha pesquisa no mestrado. Ai, tô nervosa. Vou tomar uma aguinha. Eu sou mestranda no mestrado em teatro da UDESC e eu sou orientada pelo Vicente Concílio. Tô no comecinho do mestrado, então muita coisa tá mudando, muita coisa vai mudar. E é um pouco sobre isso. Normalmente eu agradeceria esse espaço, mas esse espaço foi construído por mim e pelo Cid, então tem um pouco disso. Mas também foi construído por todas as pessoas que estiveram conosco no Lenve, que toparam fazer tudo isso, toda essa maluquice, esse, esses cursos, essas 72 horas de laboratório. E esse espaço específico foi construído também por Janinha, por Flávia, que aceitaram, que tiveram tanta vontade de também estar aqui dividindo as suas pesquisas sobre máscara, que foram maravilhosas. Meu, que vontade de ir pro Nordeste já. E, bom, vamos começar, né? Bora lá. A minha pesquisa, ela se chama Em Busca de uma Pedagogia Drag. E aí, e eu creio que para falar sobre a minha pesquisa, eu preciso muito falar sobre a minha própria história. Eu faz 6 anos que eu sou drag queen. Sou, ser. Ser é um verbo um pouco essencialista, né? Então eu vou tentar trocar. Eu faço drag há 6 anos. Mas será que eu só faço drag? Eu acho meio profissionalizante demais. É uma questão, talvez,
que eu estou drag queen, bom, eu tô montada agora, né? Mas eu não tô montada há 6 anos. 6 anos que eu divido corpo, Persephone Pepper, com Gianni Martins Speckers. Desde a primeira vez que eu me montei e me chamei de Persephone faz 6 anos. Eu tinha 17 anos, foi em 2015. Vocês podem fazer as contas, eu sou bem novinha. E eu comecei tudo isso por uma conjunção de fatores lá em 2015. RuPaul's Drag Race estava super na moda, principalmente no meio LGBT. As pessoas não paravam de falar sobre. Eu tinha acabado de ver Priscila Rainha do Deserto. Não sei se vocês já viram esse filme. Se não, deveriam assistir. É, e um ponto muito importante é que tinha uma militância organizada LGBTQIAP+, que é hoje como eu falo essa sigla, eu incluo mais letras. Tinha esse coletivo Liberdade que no dia da semana, num dia da semana de combate à LGBTfobia, o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, organizou o Sarau As Louca. E o Sarau As Louca, o primeiro sarau LGBT do Liberdade, ele aconteceu no porão da Fundação Cultural. E, e depois desse aconteceu outro. E mais outro. E mais outro. E mais outro. O último sarau que aconteceu foi no ano passado, durante a pandemia já, foi online, foi o 8º sarau, que se chamou Vida com Orgulho. Todos os saraus LGBTs do Liberdade têm títulos. E o sarau tá sem nenhum motivo grande para não acontecer, mas também sem nenhuma previsão de acontecer um novo. Bem, até porque pandemia, a gente sabe que esse formato de live é bem complicado. Mas a nossa tá uma maravilha. Bom, quando eu comecei em 2015, ainda se falava o termo Faux Queen. O que é Faux Queen? Faux, F-A-U-X, significa falso ou falsa. E Faux Queen seria uma mulher que faz drag. Hoje, a gente não fala mais esse termo. Uma vez no grupo do Facebook, um grupo chamado Drag Deluxe, acho que era esse grupo, era um grupo bem famoso porque reunia todas as pessoas que se montava no Brasil e não todas, né, obviamente, mas é um grupo muito famoso por ter gente de todo canto para trocar sobre drag e também sobre RuPaul's Drag Race, que tava muito na moda. E eu lembro de ver uma foto de uma artista que postou a sua foto e falou: Sim, eu sou Travis Queen. E eu adorei esse nome. Hoje em dia, não sei se ela usa ainda, não sei quem é, mas é um nome interessante. Porém, hoje em dia, normalmente, a gente só fala drag king, drag queen ou drag queer. Em geral, não tenho como universalizar o meu discurso, porém, é pelo menos a forma que eu vou adotar para o meu vocabulário para falar com vocês. Bom, e para que serve essa, esses rótulos, né? Em geral, a gente classifica a própria pessoa, a própria artista, ou o próprio artista, ou própria artista, se autodeclara na o gênero da sua arte, né? Então, drag king vai ser uma figura montada que é masculina. Drag queen, eu sou uma figura montada feminina. E drag queer é uma figura montada que, que vai ser andrógena ou vai questionar o gênero em geral, vai questionar a humanidade, né, o ser humano, vai questionar, né, enfim, vai
sair da questão da humanidade mesmo, vai se pintar de um animal, vai usar uma montação toda de animal, ou, por exemplo, tem drag queers que são Zentai, que é um macacão que cobre o corpo todo e o rosto numa estampa. E com isso, essas ou esses artistas performam montadas. E também eu vou, eu vou usar as artistas, mas porque para não também masculinizar demais, e o pronome neutro é algo um pouco difícil de falar naturalmente. Bem, mas eu apoio muito essa construção da neolinguagem. Bom, quando a gente fala do gênero das figuras montadas, normalmente a gente pensa que é preciso jogar um jogo de opostos. Bom, o mais clássico, né? O mais aceito, o mais conhecido, o estereótipo drag queen é um homem gay cis. Bom, essa não é a realidade de todas as drag queens. Eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária, que é androssexual, que, bom, tem a ver com gay, mas não sei se eu vou chamar de gay, mas eu não sou um homem. Eu não me reconheço nem como mulher nem homem. Existem muitas pessoas como eu que praticam drag. E como é que faz o oposto de não binária? E também existem mulheres que se montam em drag. Então, mulheres cis e mulheres trans. Então, por exemplo, a Travis Queen, ela pode, hoje em dia, não que ela não pudesse antes, né? Mas talvez hoje ela se denomine simplesmente uma trava que faz drag. Ou uma trava que é drag queen também. E é um pouco sobre isso. Drag não mais é um jogo de opostos, ou melhor, principalmente não mais são homens gays cis que se montam, e drag não mais é mais do que isso, né? E drag não mais é um jogo de opostos. Pra, pra estar em drag, você não precisa ser uma mulher se montando de homem ou um homem que se monta de mulher. Até porque a maioria das pessoas das mulheres que eu conheço não se vestem assim, né? Eu acho que drag é muito separado do gênero hoje em dia. O nosso campo de brincadeira é a apresentação de gênero. E nisso eu vou destacar o meu decote, que eu pintei esses feitos, o meu colar, o meu brinco, o meu cabelo volumoso, enfim. A apresentação de gênero é diferente de identidade de gênero. Quem tá pouco acostumada, ou acostumado, ou acostumade com debates assim de teoria queer, ou enfim, da militância LGBT+, talvez vai ficar, ué, como assim? É, porque o gênero ele tá se diversificando cada vez mais. Há um tempo atrás, nunca foi ouvido falar de pessoas como eu, pessoas não binárias, não com esse nome. E cada vez mais a gente está conquistando esse espaço de também sermos identidades válidas. Portanto, talvez você vai olhar para uma pessoa não binária e vai categorizar ela como um gênero binário. E você não é obrigado a saber de antemão, não é. Mas eu me perdi um pouco, mas bom, não, lembrei.
a apresentação de gênero é como a pessoa se escolhe se estilizar, né? E, e, por exemplo, uma mulher que seja lésbica, não necessariamente lésbica, mas uma mulher que simplesmente escolhe se apresentar para a sociedade, vai na rua, o uniforme de guerra dela no dia a dia é uma apresentação masculina. Conheço várias que são assim. E isso não a faz estar nem montada em drag, nem a faz ser um homem trans, por exemplo, e nem uma pessoa não binária. Então, são conceitos que são talvez difíceis de dominar para quem está começando, mas a gente tem o sexo biológico, que é aquela coisa que a gente quase não liga hoje em dia, mas para algumas coisas ele é importante. Tem a identidade de gênero, que é basicamente o que você é. Eu sou uma pessoa não binária. E tem a apresentação de gênero, que é como você escolhe se estilizar. E drag é talvez a apresentação de gênero transformada em arte. Essa é a minha proposta. Esse é o jeito que eu escolho frasear o meu pensamento sobre a arte drag. Então, a gente usa a apresentação de gênero como um meio, como a nossa tela, como o nosso palco, né? É a nossa materialidade para brincar de fazer arte. Bom, desvio um pouco da minha história. Mas isso foi importante. Drag é sobre infidelidade de identidade. Você não vai se montar e permanecer igual até na sua questão da performance de gênero, né? Na sua apresentação, você não vai permanecer na sua identidade. Drag talvez seja uma máscara porque tem porque divide essa questão do disfarce. Por exemplo, como os caretas, eles têm essa questão do segredo. Drag às vezes sai de casa e tem esse maravilhamento de ninguém sabe quem eu sou. Então, é sobre isso. É sobre não ser você ao mesmo tempo sendo você, né? Então, aquela citação do Richard Schechner, né? Eu sou, não sou, mas eu não sou. É uma performatividade ritual aqui que eu tô fazendo. Eu sou, não sou e eu não sou. Bem, a partir do. Bom, agora eu vou continuar falando sobre drag como máscara, então, que é o que vocês vieram aqui ouvir, né? Drag eu considero máscara porque, por uma questão de vivência, que eu vou contar pra vocês. Depois dos últimos saraus LGBTs que eu contei no começo, eu fui fazer a minha graduação em Campinas, São Paulo. Fui fazer artes cênicas. E lá eu conheci, até porque eu morava muito pertinho, o Barracão Teatro, que é onde a nossa professora do Lenve, Tish Viana, trabalha. Ela é diretora. E o grupo Barracão Teatro se especializa, se dedica à pesquisa das máscaras. Ultimamente nada. E eu tava percebendo quando eu tava lá como eu me atraía pro universo das máscaras, justamente porque é o lugar no teatro, um lugar legítimo no teatro que mais tem a ver com drag. Então, drag era uma coisa, um desejo anterior,
E no teatro de máscaras eu encontro um lugar onde eu posso estudar e me apropriar disso para conseguir versar sobre drag em termos teatrais. Me chama muito a atenção quando numa montagem, numa remontagem, talvez, de Zabobrinho o Rei Vagabundo, o gênio da lâmpada teve que ser substituído e entrou uma drag queen, a Cara Catarina, que é minha amiga, que é uma travesti que se monta em drag queen há um bom tempo, ela é lá de Campinas, e ela fazia a mesma graduação que eu na época, hoje ela é formada, eu também. E era uma peça de comédia dell'arte, né? Era, na verdade, um palhaço, o Zabobrim, que é o Ezio Magalhães, fazia o protagonista, que primeiramente dialogava lá com máscaras de comédia dell'arte, então tinha lá uma Colombina, tinha lá um Pantalone, tinha um Dottore e um Pantalone, Dottore e um Tartaglia. Eles estavam lá em diálogo e de repente eles esfregam uma lâmpada e sai uma gênia drag queen. E, bom, a história segue, a drag queen some, depois ela volta, mas me chamou muita atenção. Por que dialoga tão bem essas linguagens, né? Por que o palhaço tá inserido na comédia dell'arte, né? Isso conhecendo o trabalho do Barracão Teatro, mas também muitos trabalhos de máscaras vão agrupar o clown nas máscaras, né? Por mais que não seja uma máscara, ou uma máscara, é uma máscara pequenininha. Eles chamam de a menor máscara do mundo. Mas então tá justificado. Essa é a pesquisa do Barracão Teatro, em parte. Mas por que ali tava a drag queen também? Isso foi. Eu fui matutando sobre isso. Meu, mas o que é drag afinal? O que é drag afinal? Isso é uma questão muito cara pra mim. Talvez eu possa falar disso um pouco mais no final. E aí eu interpelei a Cara Catarina e falei assim, num dia no corredor, no departamento de artes cênicas, porque drag pra você é máscara? Porque que interessante, né? Porque na verdade eu não tinha todo esse questionamento já formulado. Mas eu tava querendo. Eu falei pra ela que eu tava querendo estudar drag como máscara, provavelmente depois. E ela falou assim: Bicha, pra mim, tá muito bem resolvido que drag é sim uma máscara. É uma máscara que é ativada quando eu coloco a minha peruca, as minhas unhas, o meu espartilho e o meu salto. Eu não lembro todos os itens que ela falou, acho que eram esses. Mas isso mudou a minha vida. Depois disso, eu comecei a valorizar mais, na verdade, a, a montação cheia de coisa. Então, vocês não vão me encontrar sendo uma drag minimalista, que vai vestir pouca coisa, uma peruca baixinha. Não é essa minha brisa, porque eu considero drag uma máscara. Drag é uma instalação artística que, que através de próteses, que através de maquiagem, que através de cabelo, você se transforma em outra pessoa, em outra performance de pessoa, né? Uma pessoa que tem gênero ou não tem, né? Porque tem artistas drag que não tem gênero. Então, quais são esses essas estratégias de mascaramento quando não é o meu caso, que é drag queen, que já tá assim canonizado, que tem a peruca, que tem o espartilho, que tem o, o enchimento, que tem o salto. Isso está canonizado. Não necessariamente drag queens vão usar isso, mas é bem característico. E drag kings também tem os seus cânones, tem é, puxar os seios para fora, né, para achatar, o packer, né, que dá o volume lá na virilha. Existem alguns cânones
que eu vou afirmar que são tradições mascaradas, que são tradições populares, só que não é uma questão regional, como são as máscaras que a gente aprendeu sobre com as nossas colegas. Drag tem uma questão muito ligada com a cultura pop hoje em dia, mas ao mesmo tempo tá ligada a uma arte marginal. Então, como é que a gente resolve essa tensão, né? Como é que eu falo de uma arte marginal, mas uma arte que tá na cultura pop? Esse é um mistério, né, que eu quero desvendar na minha dissertação. Ahn, então, eu vou voltar a falar sobre a pedagogia drag, então. É... Persephone, só, Oi? desculpa interromper, mas está dando tempo, tá? Só se quiser ir concluindo. Tá bem, eu vou concluir mesmo. Ahn, bem, a partir do segundo sarau, inspiradas na ideia das houses, das casas, das famílias drag que existem nos Estados Unidos, que eu tinha tido contato com. Eu tinha tido contato com essa ideia através de um filme chamado Paris is Burning. Se você não viu, eu recomendo muito, tem que assistir. Ahn, ah, tanto drags quanto pessoas trans, quanto pessoas queer em geral, que não são conformantes, enfim, se organizavam, principalmente desprivilegiadas, né? Pessoas que estão ali à margem da sociedade, provavelmente expulsas de casa, formavam houses, que eram unidades familiares, pu- é, sem relação de sangue, por afeto, num objetivo de sobrevivência e de suprir afeto e de mentoria de normalmente todas as casas têm um lugar matriarcal ou patriarcal de não no sentido patriarcal num lugar negativo, mas eu quero dizer que existe a figura do pai ou da mãe da house. E normalmente as houses têm a ver também com a questão artística, né? Então, se você não viu Paris is Burning, ou nem Pose, por exemplo, uma série que é do FX, recomendo muito. São retratos, um ficcional, outro histórico, dessa cena. E então, inspiradas nas houses, eu sugeri aqui em Blumenau a gente criar a nossa house, a House of Pepper, que na verdade é a família Pepper, a gente é brasileira, o termo, e não é a mesma coisa, né? Seria anacrônico dizer que é a mesma coisa, mas essa é a nossa inspiração. E a partir da minha vivência numa família drag, eu começo a refletir como se aprende a fazer drag. Como se aprende a fazer drag, né? Como é que eu aprendi a fazer drag? Eu aprendi a fazer drag em dois âmbitos, principalmente. Na convivência da minha família drag, por tutoriais no YouTube. Esses são os dois principais, mas principalmente autodidatismo. Esse dar a cara a tapa, esse eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer e pronto. É, Então, existem algumas formas, né? No meu projeto de mestrado falo do autodidatismo, dos cursos que recentemente, assim, menos de 10 anos para cá, existem oficinas de drag, cursos de drag, e isso me interessa também. Então, eu falo do autodidatismo, dos cursos, das famílias drag. São esses os maiores símbolos de pedagogia drag que eu consigo encontrar hoje em dia. Bem, a arte drag tem tradições completamente diferentes do teatro. Queria deixar isso bem nítido, que quando as pessoas falam que drag começou na Grécia Antiga, que drag começou no teatro de William Shakespeare, essa pessoa tá quem diz isso está cometendo um grave erro de anacronismo, porque não se falava drag queen, drag king, drag queer naquela época. O argumento se baseia
na lenda de que Shakespeare escrevia como uma rubrica ali nas personagens da trama, DRAG, Dress Resembling a Girl, vestido para lembrar uma garota. E eu não acho que a gente deva homenagear a exclusão das mulheres no palco como a raiz da arte drag. Eu acho que isso é anacrônico, é tirar da arte drag todo o seu significado político e identitário, porque a arte drag, ela, perdoe-me o uso da palavra, mas ela pertence à comunidade LGBTQIAP+. Foi ela que a criou e eu acho muito importante a gente frisar isso. Não é necessário ser LGBTQIAP+, para praticar drag, assim como o samba, você não precisa ser prete para tocar samba, para curtir o samba, mas é preciso fazer essa reverência, tem que se importar com essa questão também. Inclusive, eu até escrevi no meu planner, que normalmente fica aqui, é um quadro de caneta, eu escrevi drag é cultura preta, para me lembrar disso, porque eu descobri um registro muito interessante que é do século XIX, nos Estados Unidos, de uma pessoa que se denominava drag queen. A primeira pessoa da história que se denominava drag queen era um ex-escravo dos Estados Unidos, é, negro, um homem negro que tinha a sua própria família drag. Ele provavelmente não falava esse nome. O nome desse cara eu não lembro o primeiro nome, eu acho que é William Swan. Vocês podem pesquisar. Bem, como o meu tempo tá acabando, eu vou ir terminando. Falei muito, tô ficando com a garganta seca, tô perdendo a voz. Mas um pouco é essa a minha pesquisa, é descobrir, discutir sobre as pedagogias drag no contexto brasileiro, do extremo presente, né, da atualidade. Porque drag não é uma arte ela é uma arte marginal, né, ela é excluída do lugar de hegemonia do conhecimento, do conhecimento artístico, né, da academia, bem como são essas manifestações que as nossas colegas apresentaram também foram excluídas por muito tempo do conhecimento sobre as artes cênicas. Drag também sofre isso por outras questões. Mas então, eu acho que eu vou encerrar a minha fala aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Alô? Gostamos sim, arrasou demais. Muito obrigado pela fala. Eu acho que, inclusive, a gente já temos algumas perguntinhas. Se Flávia e Geninha quiserem voltar, abrirem as câmeras, a gente pode ficar juntos aqui. Eu acho que eu vou começar, então, trazendo algumas perguntas para a Perséfone, já aproveitando que a gente ainda está nesse gancho desse assunto, porque, enfim, são universos muito diferentes. A gente pode misturar, não tem problema, mas acho que eu vou aproveitar já para trazer, vou aproveitar que a gente está falando. Deixa eu ver aqui do chat, algumas pessoas fizeram umas perguntas que eu achei muito, muito interessantes.
A Luna, não sei se é Pedro M, eles comentaram muito legal essa questão pop e marginal, pop versus marginal, e de como o capitalismo entra nessa brincadeira, né? E de como o pop pode ser libertador barra emancipatório para essas corpas. É isso, né? Eu vou comentar Drag é. sobre isso rapidinho. Drag surge como uma cultura marginal, mas hoje, no extremo presente, tá na cultura pop. Isso pode acabar, isso pode continuar. A gente nunca sabe quando a minha arte vai sair de moda, e na verdade já tá passando. Mas no Brasil a gente tem a Pablo Vittar, né? A gente tem uma explosão drag, mas, enfim, existem várias discussões, e é uma discussão que eu quero fazer, inclusive, sobre como a cultura pop, a presença na cultura pop, pasteuriza a arte de drag queens. Então, a gente vai ver muito menos transgressão nessa arte. Porém, ao mesmo tempo, a gente pode falar que elas estão hackeando, né, o seu caminho para o sucesso, né? Então, da mesma forma que a gente fala de artistas pop pretes, que ai, o discurso está sendo pasteurizado, está sendo menos radical, tem um lugar parecido, mas, enfim, não pode ser radicalizado no sentido de atacar artistas pop que não se radicalizam também no seu discurso, mas é uma coisa que a gente tem que pensar sobre um pouco também, sobre o que que é o pop em relação à drag, o que que é a marginalidade em relação à drag. Tem também aqui umas perguntas, umas provocações da professora Cláudia Sachs, que está aqui com a gente. Maravilhosa. Inclusive, a ideia desse encontro surgiu numa das aulas do módulo dela, né? Então, massa tê-la presente. Que ela pergunta assim: ela faz duas provocações, eu vou ler as duas de uma vez, tá? Ela faz uma assim: provocação. E como pensar em toda essa complexidade dos múltiplos gêneros em relação à máscara? É possível? E outra que ela faz a pergunta, né, do duelo, máscara disfarce, qual a diferença? Bafão. Tá sobre a multiplicidade, né? Sobre a multiplicidade do gênero e das figuras montadas, e do gênero das figuras montadas, é uma pesquisa prática que está em curso, que não tem resposta pronta. Existem muitos artistas drag que estão aí fazendo o seu trabalho sem fidelidade alguma a, a gêneros binários, né? Que vão trazer signos super discordantes, né, na estrutura binária de gênero, né, tipo uma barba com um cabelão, ou enfim, outras combinações que mal eu consigo imaginar, porque eu sou uma Hellis drag queen, é, mas existem várias combinações possíveis, mas pouca pesquisa sobre isso, pouca sistematização sobre, pouca reflexão sobre isso. É um campo muito pouco estudado, na verdade. E máscara versus disfarce, né? Isso é uma questão muito louca, né? Porque máscara, quando a gente vai pensar que além do objeto máscara que a gente estuda no Lenve, que máscara pode ser mais do que o látex, o papel machê, ou não sei o que você põe no seu rosto, muita coisa pode ser máscara, né? É, eu parto desse pressuposto que uma prótese pode ser uma máscara corporal, né? E, e eu também concordo com, por exemplo, o Felisberto Sabino da Costa, quando ele vai dizer que drag faz parte das máscaras orgânicas, né? Que exibem a organicidade do sujeito. Mas qual seria a diferença de drag e disfarce, né? Eu não tenho essa resposta ainda. Eu acho que o disfarce não necessariamente tem a ver com arte. Num regime talvez até autodeclaratório mesmo. Porque também o que que é Uhum. arte e o que que não é, né? Talvez a gente mede o que que é arte quando a gente
Quando a pessoa, a artista se declara artista. E talvez a máscara tenha esse lugar do disfarce na arte. Não sei se eu, é o Uhum. meu ponto de vista de hoje em dia. Eu fico pensando também que às vezes o disfarce para mim ele tá muito mais, ele consiste muito mais em eu esconder, parece, né, eu esconder, eu me moquear do que a máscara, por exemplo, que eu escondo a minha identidade, né, eu escondo quem eu sou, mas eu revelo outra coisa, daí eu performo outra coisa. Daí não é Sim, necessariamente esse movimento para dentro, mas ela faz o movimento contrário, né? Ela vai para fora. muito bem colocado. Inclusive, o Felisberto Salmino da Costa, ele fala que ele faz um neologismo, assim, ele fala, entre parênteses, investir-se de uma máscara é ao mesmo tempo ocultar-se e dar-se a conhecer, né? E eu acho que drag tem muito a ver com essa frase, no sentido de que a drag queen, no meu caso e no caso de muitos artistas drag, partem de um desejo íntimo meu. Como eu gostaria de ser isso aqui tudo. É, como a Flávia acabou de mandar no chat. Tem a ver com desejo. Por mais que essa não seja a minha meta de transição como uma pessoa transgênero não binária, eu gostaria de ser, de vez em quando eu quisesse, me transformar na super-heroína que é a drag queen. Então, tem esse desejo de performar esse lugar, de construir essa máscara, que na verdade muda toda vez que eu me monto. Eu construo o meu desejo presente para um objetivo e eu tô me dando a conhecer, né? Vocês estão, inclusive Flávia e Geninha estão conhecendo uma outra pessoa que, que não se mostrava nas aulas, né? Também eu tentava ficar um pouco mais quietinha, aprender um pouco mais, né? Mas drag também é um Eu tenho, estado. Dá um lugar de extroversão, né? Então não é um uhum. disfarce nesse sentido de ocultar-se, é verdade. Eu tenho aqui um último questionamento para ti, que foi da Nel, que ela pergunta: o termo queer pode falar sobre os corpos que ocupavam a máscara drag no Brasil antes desse termo surgir? Teria Ah, algum termo brasileiro que poderia substituir? tá. Bem, queer é um termo estadunidense, não, em inglês, né? Que teve muitos significados, né? Começa com estranho, ressignificou para um corpo estranho nesse sentido, né? De aberração, normalmente ligado a LGBTs, LGBT+. E hoje, principalmente, é utilizado a pessoas que não se encaixam em nenhuma letra de LGBTQ, não, de LGBT e AP. Nenhuma dessas letras, normalmente, se a pessoa não se encaixa, ela é denominada queer. Também é um pouco um sinônimo de pessoa não binária, mas depende de como a pessoa quer utilizar esse termo, né? Drag no Brasil antes dos termos ingleses, né? No Brasil se falava transformismo, porque esse é o nome da arte em português, principalmente ali na década de 60, durante toda a ditadura. É só quando Priscila Rainha do Deserto vira mainstream, o termo drag queen fica popularizado e vai ficando cada vez mais popularizado. Na verdade, vai denotar um, vai denotar um estilo de transformismo. Então, Chaka, a drag queen, era na época um emblema do que é o estilo drag queen do transformismo, né? Esse over. E eu me inspiro nisso, assim. É esse negócio grande que é bem diferente de uma transformista Miss, né? Uma Miss Beleza. Uhum. E aí a pergunta é: será que queer é um bom
nome para pessoas que praticavam drag ou transformismo no Brasil antes disso? Não, queer não é um nome bom no Brasil para falar dessas pessoas. Mas queer tem um significado muito importante, que eu acredito que é o que não é entendido, que não é capturado pelas leis de compreendimento de gênero e sexualidade aos olhos hegemônicos, né? Então, eu gosto da palavra queer, eu me denomino queer como uma identidade não binária, porque tem a ver disso, de não encaixe, mas no Brasil, principalmente, são pessoas trans. São pessoas que, na verdade, naquela época não se falava trans, nem transgênero. Era tipo viado, bicha, gay talvez veio depois, e travesti. Essas são as Uhum. pessoas que faziam a arte do transformismo no Brasil antes de se chamar drag. Principalmente, né? Isso talvez excluindo uma boa parte de uma galera que não era queen, mas principalmente que tem esse registro, tem registro histórico. Eu falo de transformistas femininas que vão ser principalmente esses corpos do sexo biológico masculino, mas que são dissidentes do gênero, né? E da sexualidade.